esperar dos outros algo. Qual é a consequência disso? Muitas vezes é a frustração. O que leva a gente a ter expectativas, a esperar que os outros façam algo? E como lidar com a expectativa? Por que esse tema? Por que o tema... Por que ter consciência daquilo que a gente espera dos outros é importante? Muitas vezes a gente alimenta expectativas em relação às pessoas, em relação a situações, a gente espera coisas. Em alguma medida, isso é natural, isso acontece. Mas será que precisa ser assim? O que eu estou dizendo é que você não precisa parar de ter expectativas ou de esperar coisas. Não, não é nesse sentido. O convite sempre é um convite de autoconsciência. Se você observar que as expectativas que você tem alimentado trazem frustração porque elas não se confirmam, isso já é uma pista para lidar com esse tema. Muitas vezes na relação de casal, existem expectativas trocadas que normalmente não combinam. É comum alguém esperar ser cuidado como esse alguém cuida dos outros. Pega duas pessoas, cada uma está sendo cuidada do jeito que ela cuida do outro. Só que o jeito que ela cuida do outro é o jeito que ela quer ser cuidada. O outro vai cuidar ou não do jeito que ele quer ser cuidado. Normalmente não bate. Então, se você tem consciência das expectativas que você tem criado, experimenta direcionar a expectativa, ou seja, fazer para você aquilo que se espera receber dos outros. Existe uma ferramenta que o nome é bem simples, é A, B, C, D, E, F, G. Parece estranho, mas esse é o nome de uma ferramenta. Como que ela funciona? Ela funciona exatamente... Existe um contexto prático de aplicação dentro de uma sessão. Eu vou trazer as ideias que essa aplicação oferece. Uma delas é perceber que quando eu tenho um conflito com alguém, esse conflito normalmente é algo que pode estar misturado. Eu estou vendo a pessoa, mas não estou vendo a pessoa. Tem algo que eu vejo na pessoa que tem a ver comigo. Então, eu não estou vendo a pessoa. Por exemplo, eu posso ter uma tendência de discordar com pessoas que ajam, eu vou colocar assim, pessoas impulsivas, pessoas que falam sem pensar. Exemplo, eu posso ter uma tendência de discordar de pessoas impulsivas porque lá no passado, lá na infância, alguém me incomodou e tinha esse comportamento. Então, hoje eu posso estar numa sociedade que o sócio se comporta de forma impulsiva, ou no relacionamento. E aí esse conflito com alguém impulsivo, muitas vezes, não é só porque a pessoa faz o que ela faz, mas eu estou vendo o passado na pessoa. Então, eu estou vendo a pessoa e estou vendo o meu passado, a minha experiência. Então, quando eu ouço alguma coisa que vem com impulsividade, tem um incômodo do que eu estou ouvindo e tem um incômodo do meu passado associado ao que eu ouvi. E aí, o que fazer com isso? Então, qual que é a expectativa nesse caso? A expectativa é que as pessoas se comportem como eu me comporto. Qual que é a probabilidade de que as pessoas se comportem do jeito que você se comporta? É pequeno, certo? Então, um caminho seria perceber que se eu desenvolver a aceitação dos outros como eles são, eu também me aceito. Se eu me incomodo com a impulsividade de alguém, significa que eu reprimo a minha impulsividade. Significa que a minha impulsividade foi reprimida em algum momento na infância. Isso causa uma dor de não poder ser eu mesmo. Ser impulsivo significa se guiar pelos impulsos. Significa agir. O medo, para proteger a gente,
faz a gente esconder a nossa impulsividade. Faz, para algumas pessoas, que elas tenham medo do conflito, por exemplo. Eu me identifico com isso. Eu me incomodo um pouco com o conflito, já me incomodei muito mais, mas me incomodar com o conflito não quer dizer que eu não cause também. Eu tenho consciência que eu já causei algumas vezes, mesmo me incomodando. Então, eu reconheço essa contradição, ou esse paradoxo de me incomodar com o conflito e causar conflito. Como assim? Eu me incomodo e causo? E aí eu sempre volto nesse ponto. O importante é ter consciência de como eu influencio o que acontece. E quanto mais eu tomo consciência de como eu estou causando os problemas que me incomodam, quanto mais consciência eu tenho disso, mais fácil é fazer outras escolhas. Eu vou dar mais um exemplo: esperar dos outros e dar para si. A dor que eu não cuido em mim, muitas vezes, esse eu que eu não cuido, eu vou ver ele nos outros. Quando alguém, esse eu que eu não cuido, costuma ser o eu emocional. Boa noite, Eliane. Boa noite a todos, bem-vindos. O eu que eu não cuido, o eu que você não cuida, costuma ser o eu emocional. Isso vale de uma forma assim ampla. Então, o eu que a gente não cuida costuma, na maioria das vezes, ser o eu emocional. Esse eu que eu não cuido, eu não cuido dele porque tem uma dor, tem uma tristeza. Daí, esse eu que eu não cuido surgiu lá na infância, lá nos primeiros 6 anos de vida. Eu indico que você leia o livro As 5 Feridas Emocionais. Então, lá na infância surgiu a tristeza acumulada como uma ferida. Por não saber lidar, a gente ignorou a dor. Ignorar não resolve. Ignorar significa empurrar para baixo do tapete. A gente ignorou a tristeza e tentou se adaptar a ela. Nessa adaptação, a gente passou a usar uma máscara. Eu gosto de recapitular as feridas emocionais. Na dor, na ferida da rejeição, a gente cria a máscara do escapista, da fuga. A ferida do abandono, a gente usa a máscara para fugir dela, do dependente. A ferida da humilhação, a gente usa a máscara do masoquista. A ferida da traição, a gente usa a máscara do controlador. E a ferida da injustiça, a gente usa a máscara do rígido. A máscara é como a gente passa a agir, a pensar e agir, a se comportar, para esconder a dor. Isso está claro? Porque, a princípio, pode parecer algo complicado, mas eu acho que ouvindo... Boa noite, Antônia, bem-vinda. Mas ouvindo isso, toda aula eu comento, mas ouvindo isso em toda aula, acho que a gente vai digerindo, fica mais fácil. A Eliana escreveu 5, está claro. Ou seja, a gente usa alguma das 5 máscaras. Pode ter mais de uma. A gente pode alternar máscaras, mas, no geral, a gente tem uma predominante. Mas pode ter duas, sei lá, o controlador junto com o rígido, o dependente junto com o masoquista. A Eliana escreveu, é bom quando você fala das feridas. E as feridas remetem à origem da tristeza que a gente não cuida. Alguém pode dizer assim, eu fiquei triste, eu fico triste, mas nem sei por quê. Agora você sabe, a origem da tristeza está na infância, nas feridas emocionais, que a gente vivenciou e nem lembra mais. Ou seja, não saber o porquê, agora sabe. E qual é o porquê mais importante? É o não estar cuidando de si. Às vezes a gente busca uma resposta e a gente não recebe ela, a gente recebe uma melhor. Só que a gente não consegue reconhecer isso. Por exemplo, alguém vai fazer uma sessão, eu tenho uma sessão de clareza, que é uma oportunidade de desenvolver clareza sobre um tema. É uma sessão de 25 minutos de cortesia, que é uma forma de a pessoa conseguir ver se é o problema ou um objetivo, entender as etapas para
para chegar lá. E aí, recentemente, eu atendi uma pessoa que tinha dois objetivos. Eu quero saber se eu atuo profissionalmente com a opção A da minha área ou com a opção B da minha área. Ao longo da conversa, a clareza é que independia de A ou B. Independente de A ou B, precisava trabalhar temas que impediam de escolher A ou B. Então, a clareza é essa. Então, não é A ou B. Até porque se fosse A ou B, era igual para a pessoa, mas tinha uma preferência pela opção A. Isso ficou claro na sessão de clareza. Só que tinha etapas que precisava trabalhar, que eram as objeções emocionais, mas que precisava trabalhar sete temas diferentes, que se não trabalhados, continuariam interferindo. Quando chegou no final da sessão, eu falei, então, o que você leva de mais importante? Eu estou mais confuso, porque eu não sei o que escolher de A ou B. Eu falei, então, na sessão... Aí eu recapitulei. Na sessão, a gente viu que a questão não é A ou B. É que existem temas mais importantes que, se não forem trabalhados, não dá para escolher A ou B, eles vão atrapalhar. Daí a resposta foi, mas eu já estou trabalhando isso. Se estivesse trabalhando, pelo menos da minha forma de trabalhar, se estivesse trabalhando da minha forma, uma sessão, um tema, resolve, vai para o próximo. Ou, se não resolve um tema porque ele é complexo, melhora, e aí na sessão seguinte faz a continuidade daquele tema. Então, da forma como eu enfoco no momento presente, na consciência e na mudança, então o meu já está trabalhando, já significa cada semana um tema diferente. 7 semanas resolve aquele tema e vai para a ação. Mas o mais curioso foi a impossibilidade da pessoa entender aquilo que ela própria trouxe de conteúdo na conversa, que era perceber essa relação, que havia uma hierarquia. Eu preciso cuidar da raiz se eu quero fazer uso do tronco, das folhas. Então, é como se fosse assim. Não tem como pular etapas. Isso que eu estou dizendo não é uma coisa muito isolada, específica de uma pessoa. Existe uma tendência de ignorar aquilo que está presente, ignorar aquilo que está na experiência e achar que o problema está lá no passado. Eu falo das feridas emocionais para reforçar. O problema surgiu lá no passado, mas ele está aqui. Então, não adianta, minha mãe não me cuidou, ou ficar culpando a mãe ou o pai. A questão é o cuidar de si.